Vivendo o caminho infinito. Capítulo 5. Deus como lei em operação. Provavelmente, a ideia que mais gostamos de nutrir é a ideia de Deus como amor. Cerca de 400 anos antes do nascimento de Jesus, Sócrates reconheceu que o amor de Deus é conhecido por sua lei. Em algum momento de nossa jornada espiritual, torna-se necessário ponderar a ideia de Deus como lei, e ao fazê-lo, descobrimos que devemos dar grande atenção a essa ideia se quisermos levar nossas vidas em harmonia, plenitude e perfeição, na unidade ou união com a verdade e com o amor. A ciência da eletricidade é regida pela lei da eletricidade, e ninguém configura um sistema de fiação elétrica sem primeiro conhecer essa lei, porque qualquer violação dessa lei deve resultar no ferimento de alguém. Quão verdadeira também é a lei que é Deus. Muitas pessoas estão tentando viver sem harmonizar suas vidas com a lei de Deus, e os resultados são realmente tristes. O desrespeito à lei de Deus causa sofrimento devido ao pecado, doença, discórdia e desarmonia. Por causa dos ensinamentos religiosos que abandonaram quase inteiramente a revelação e o desdobramento de Deus como lei, a maioria das pessoas realmente acreditam que podem viver suas próprias vidas da maneira que desejam, contanto que tenham o cuidado de não violar ou serem pegos violando a lei legal. Eles não percebem que existe uma lei em operação muito maior e mais poderosa do que qualquer lei já escrita nos estatutos de qualquer nação. Eu estava pensando nisso recentemente, em relação ao perdão. Surgiu uma ocasião em que o perdão estava quase fora de questão, e independentemente de todo o desdobramento e compreensão que tinha sido dado através dos escritos do caminho infinito, parecia não haver maneira de trazer o perdão a essa situação. Então, pensei em um certo homem que, aparentemente sem culpa própria, tinha sofrido um destino muito triste. Para o público, uma grande injustiça. Um grande mal-entendido tinha sido cometido, da qual ele era vítima e pelo qual não era responsável. O pensamento me veio: como saber que o que estava acontecendo na consciência do indivíduo que foi a vítima? Como sabemos o que ele estava atraindo para si próprio? O que estava acontecendo em sua mente para atrair tal experiência para ele? Isso desencadeou toda uma linha de pensamento. O mestre, que acreditamos conhecia todo o segredo da relação existente entre Deus e o homem, também sabia que a maneira de trazer harmonia na existência do homem era através da compreensão da lei de Deus. O apóstolo Paulo afirma claramente: não vos enganeis, Deus não é um zombado, pois tudo o que o homem semear, isso também colherá.
Gálatas 6, 7. Esse é um ditado forte e duro. Se alguma das coisas que colhemos em nossa experiência foram, na verdade, a colheita do que nós mesmos plantamos, então estamos sendo chamados para uma reorganização completa de nossas vidas, nosso estado de pensamento e nosso estado de consciência. Tenho certeza de que muito poucos de nós conscientemente acreditam que as graves desarmonias e discórdias que surgiram em nossa experiência são, na verdade, o resultado de nossa própria semeadura. A maioria de nós está mais inclinada a acreditar que somos vítimas inocentes da injustiça e crueldade de outras pessoas. Paulo, indo além, nos mostra como melhorar nossa semeadura, para que nossa colheita fique mais de acordo com a nossa harmonia. Pois aquele que semear na sua carne, da carne colherá a corrupção, mas aquele que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Gálatas 6, 8. Neste ponto, nós, no Caminho Infinito, discordamos totalmente do ensino metafísico, de que pensamentos errados específicos e atos errados específicos produzem males, doenças ou discórdias específicas em nossa experiência. Paulo nos mostra que, porque Deus é espírito, as leis de Deus são espirituais. Se temos aceitado e considerado a lei material como nossa base de vida, estamos semeando na carne, na matéria, na materialidade, e estamos fadados a colher finitude, limitação e desarmonia. Este é um ponto de tremenda importância para aqueles de nós que são estudantes no caminho. Provavelmente, cada um de nós, em certa medida, acredita que algumas de nossas desarmonias e discórdias são devidas a outras pessoas. E é aqui que devemos trazer a lei do perdão para a imagem. A primeira coisa que perguntamos é: como posso perdoar fulano por este erro terrível? Devemos esquecer o perdão de fulano, de tal, e devemos reconhecer que assim como semeamos, estamos colhendo. Em vez de culpar outra pessoa, devemos reconhecer, aqui e agora, que algum falso estado de ser, algum falso estado de pensamento ou ato dentro de nosso próprio ser atraiu essa experiência para nós. E se ela não tivesse ocorrido no meio daquele indivíduo em particular, com certeza teria vindo de algum outro, já que a experiência tinha que vir até nós. Nós a atraímos para nós mesmos. Ao manter alguém em condenação, você está semeando na carne e colherá a corrupção. Mas, ao não culpar outra pessoa, você se afasta dessa semeadura. Agora, reconheça que ninguém na terra, no céu ou no inferno tem o poder de restringir, prejudicar ou influenciar você de qualquer forma. Agora, reconheça que todo o poder que reside em sua alma e você estará novamente semeando para o Espírito e você colherá liberdade,
paz e harmonia. Por favor, entenda que não está sendo ensinado a examinar seu pensamento para ver qual erro você pensou hoje ou ontem, ou 10 anos atrás, e corrigi-lo. Pelo contrário, este é um ensino do qual você reconhece que o pensamento material deve produzir condições materiais, mas a consciência espiritual, permanecendo na palavra espiritual e permitindo que a palavra habite em você, produzirá a era espiritual dos frutos. Você pode esquecer todo o pensamento errôneo, até mesmo pecaminoso, do passado, e começa de novo em qualquer ponto para eliminar as discórdias e desarmonias devido à aceitação ou ter reconhecido a materialidade. Ao voltar-se para o espírito, você começa imediatamente a colher harmonia, saúde, plenitude e completude. Pois aquele que semeia na sua carne, da carne colherá a corrupção. Significa que se você está colocando sua esperança, fé e confiança na forma ou na criação, você está semeando na carne, ao passo que, se você está colocando sua esperança, fé e confiança no Espírito, na causa, no infinito invisível, você está semeando no Espírito. Se você acredita que dólares ou investimentos, safras ou imóveis, posições ou folhas de pagamento constituem um suprimento, você está semeando para a carne. Você está colocando sua fé em alguma forma de criação. E ao semear dessa forma, você acaba colhendo a perda, a limitação ou a desvalorização desses dólares, ou a insegurança desses investimentos. Mais cedo ou mais tarde, você descobrirá que aquilo em que depositou sua confiança não se sustenta. É o mesmo se depositarmos nossa fé nas pessoas. As Escrituras nos dizem: não ponhais vossa confiança em príncipes. Salmo 146, 3. E deixai-vos do homem cujo fôlego está em suas narinas, pois em que situação deve ser considerado. Isaías 2, 22. Se depositarmos nossa fé em homens, mulheres, governos ou organizações, colheremos as tristezas e decepções que vêm por ter confiado no homem cujo fôlego está em suas narinas. Ao passo que, se nossa confiança total estiver no Espírito invisível, o Espírito governante, nos encontraremos sendo governados harmoniosamente no quadro externo. Devemos sempre ter pessoas de confiança e confiáveis em posições de responsabilidade, mas em vez de recorrer a elas em busca de integridade, lealdade e fidelidade, devemos olhar para o Espírito que as anima e a todas as pessoas para desempenhar suas funções. Se olharmos para o homem em busca de misericórdia, justiça ou apreço, mais cedo ou mais tarde alguém falhará conosco. Em meu livreto Amor e Gratidão, todo esse princípio é explicado e se torna prático
na medida em que somos levados a perceber que nosso suprimento, mesmo que pareça vir de pessoas, está, na verdade, vindo do infinito invisível, do nosso próprio ser, o reino de Deus dentro de nós. Se mesmo, enquanto aceitamos nosso suprimento, dinheiro, de empregadores ou investimentos, nosso amor de marido, esposa, filhos ou amigos, reservamos um lugar dentro de nossa consciência para a realização. Ah, sim, mas minha independência não está lá fora, uma vez que sei que o reino de Deus está dentro de mim e é a fonte do meu suprimento e amor. Então, estamos semeando para o Espírito e colheremos nosso suprimento espiritual, mesmo que os canais normais sejam cortados. Semeando para o Espírito, colheremos espiritualmente e nossa renda e suprimento continuarão, mesmo que tenha que vir por algum outro caminho. Se ao invés de buscar no homem, cujo fôlego está em suas narinas, por justiça, cooperação, recompensa e apreço, reservamos em algum lugar dentro de nós um cantinho para o reconhecimento. Ah, sim, eu recebo o meu reconhecimento, minha recompensa, meu apreço e minha gratidão de Deus, do fundo da alma dentro do meu ser. E então, deixamo-lo vir através de quem quer que seja. Apreciação, recompensa, gratidão, amor e suprimento nunca serão negados, e se aqueles que podem ser os meios atuais deles forem removidos, seus lugares serão ocupados por outros. Ao semearmos espiritualmente, ao reservarmos esta pequena área de nossa consciência para o reconhecimento constante de que toda apreciação, gratidão e amor estão no reino de Deus dentro de nós, colhemos nosso bem espiritual. Todos nós temos sido vítimas inocentes do calendário, porque realmente acreditamos que a cada dia e cada ano que é riscado, envelhecemos e que nosso corpo perde um pouco de sua força, vitalidade e vontade. Acreditamos que até os 30 ganhamos em maturidade, força e vitalidade, mas depois dos 30 e 40 aceitamos a crença universal de que com o passar dos anos também passa a juventude, a vitalidade e a força. Isso também é uma semeadura para a carne, pois colocamos a harmonia do nosso corpo e a saúde onde ela não está. O poder do nosso corpo e saúde, o poder da nossa imortalidade está no espírito. Quando percebemos que esse espírito infinito, ou alma, realmente governa e controla nossas capacidades físicas e mentais, nunca as perderemos. Eles serão mantidos por toda a eternidade. Não haverá tal coisa como um corpo ou mente se desgastando aos 50 ou aos 60 anos. Desgastamos ao aceitar a crença de que o poder da vida, da saúde e da força está no corpo, uma vez que compreendamos que nossas faculdades físicas, mentais e morais são realmente atividade da alma e que o corpo
é apenas o instrumento que a alma usa. O corpo será tão imortal quanto a alma, tão jovem, tão vital e tão saudável quanto a alma. O perdão também é uma lei de Deus. O Mestre deixou bem claro que devemos perdoar até mesmo nossos inimigos, aqueles que nos odeiam e nos perseguem, aqueles que nos usam de forma maldosa. E, se necessário, devemos perdoá-los 70 vezes 7. Aqui está uma lei de Deus que cada um de nós tem violado. Não perdoamos nossos inimigos e certamente não perdoamos 70 vezes 7. O perdão é uma das leis importantes mencionadas com tanta frequência nos ensinamentos do Mestre. Cada um de nós está nutrindo uma crença, talvez apenas uma pequena crença, de que alguma discórdia, alguma desarmonia, algum erro em nossa experiência é devido a outra pessoa, seja no presente, no passado ou possivelmente no futuro. E assim violamos a lei do perdão. Não podemos violar a lei de Deus sem sofrer por isso. Podemos violar as leis humanas, legais e materiais, às vezes sem repercussão, mas não existe tal coisa como violar uma lei espiritual com impunidade. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. É outra lei de Deus. Ao pensarmos em nossas experiências do passado e do presente, descobriremos que existem muitas maneiras pelas quais um amor maior pelo próximo, considerando o aspecto mais amplo e espiritual da palavra próximo, poderia fluir de nós. Isso pode não ser inteiramente no nível humano de amor, mas pode dar uma visão mais ampla ao abrir a consciência para a compreensão de que Deus é tanto a vida, a alma e o espírito do nosso próximo quanto de nós mesmos. No momento em que começamos a ver Deus como o princípio animador de todos os homens, estamos amando nosso próximo como a nós mesmos. No momento em que podemos aceitar o governo de Deus como um amigo e inimigo, santo e pecador, estamos amando nosso próximo como a nós mesmos. Mas quando damos desculpas e exceções, não estamos enganando a lei de Deus. Estamos enganando só a nós mesmos, porque não existe tal coisa como a liberação de uma violação da lei de Deus, até que a violação cesse. Conforme estudamos os ensinamentos do Mestre nos Evangelhos, encontramos essas leis de amor e perdão e também a lei do serviço. Porque eu tive fome e deste-me de comer, eu tive sede e deste-me de beber, eu era um estrangeiro e me acolheste, despido e me vestistes, eu estava enfermo e me visitastes, eu estive preso e fostes até mim. Senhor, quando te vimos com fome e te alimentamos, ou com sede e te demos de beber, e quando nós te vimos estrangeiro e te acolhemos, ou despido e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos visitar-te,
Na verdade, eu vos digo que quando fizeste ao menor destes meus irmãos, a mim o fizeste. O serviço é uma lei de Deus. Mateus 25, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Tu amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua mente. Mateus 22, 37. Existe alguma maneira de amar a Deus, exceto amando o homem? Se dissermos que amamos a Deus, a quem não vimos, mas não amamos o homem, a quem vimos, a Escritura diz que somos mentirosos. Portanto, a única maneira pela qual podemos amar a Deus com todo o nosso coração e alma, com toda a nossa mente, corpo e ser, é amando o homem. Esse amor manifesta-se não apenas no serviço que prestamos ao homem, na bondade e no perdão, mas também em nossa compreensão espiritual de Deus, como a soma total do ser do homem individual. Quanto mais podemos perceber que Deus é a lei do nosso próximo, Deus é a alma, a substância e a influência governante, o princípio de apoio e fornecimento de nossos semelhantes, mas estaremos amando o nosso próximo como a nós mesmos e, ao mesmo tempo, amando a Deus. Ao considerar qualquer uma das discórdias e desarmonias em nossa experiência atual, vamos pensar agora em Deus como lei e ver que estamos violando alguma lei de Deus. Se descobrimos que não cumprimos suficientemente a lei do amor ou a lei do perdão, não devemos ser muito críticos de nós mesmos, mas reconhecer que é aí que caímos e, neste momento, reconhecer que, na medida em que Deus é a alma de cada indivíduo, não temos nada a perdoar. E, além disso, se nada em nossa consciência tivesse atraído essa desarmonia, não poderia ter acontecido. Esse é o maior ato de perdão que existe e traz a maior libertação. Em vez de nos entregarmos à autocondenação pelas faltas que detectamos em nós mesmos, em vez de nos julgarmos pela violação das leis de Deus, vamos antes começar imediatamente a perceber que Deus é a lei para o nosso ser e que qualquer confiança ou fé em qualquer lei fora de Deus, mortal, material, saúde ou lei médica, acaba de representar nossa ignorância da verdadeira lei. Agora, chegamos a uma das leis mais importantes que alguma vez conhecemos. Não existe tal momento como ontem. Não existe tal coisa como a penalidade por um erro de ontem. A única penalidade é pelo erro deste minuto. Se neste minuto estamos colocando fé na lei material, então estamos pagando a penalidade por essa fé. Se neste momento não estamos exercendo a lei do perdão, é neste momento que estamos sob penalidade. É apenas pelos pecados deste momento. Nunca,
pelos pecados de ontem, já que não existe ontem e, portanto, nada do que aconteceu ontem tem lugar em nossa experiência hoje. Somente se nosso ontem foi feito de uma confiança na lei espiritual, colheremos hoje os benefícios da lei espiritual. É a única vez que o ontem se torna uma parte viva e vital do hoje. A semeadura espiritual que fizemos ontem está nos dando nossa colheita espiritual e harmoniosa de hoje e de amanhã. A semeadura material de ontem não tem poder, exceto quando transportamos essa ignorância de ontem para hoje. 2 vezes 2 são 4. Pode ter havido 1000 ontem, em que acreditamos que 2 vezes 2 são 5. Mas não há penalidade, uma vez que aceitamos e reconhecemos nosso erro. Cada penalidade por nossa ignorância de ontem, cada penalidade por semeadura material é eliminada no momento do reconhecimento de que a lei de Deus é nossa influência governante. A qualquer momento, podemos começar nossa semeadura espiritual e, no momento seguinte, começar a colheita espiritual, porque em Cristo não há 4 meses. João 4,35. Para a colheita. Em Cristo, a colheita estará no solo antes da semeadura ser plantada. Antes de eles chamarem, eu irei responder, e enquanto eles estiverem ainda falando, eu ouvirei. Isaías 65:24. A colheita espiritual começa no momento em que reconhecemos o Espírito como a influência governante de nossas vidas. Não estaremos mais limitados pela lei material ou mortal, ou mesmo pela lei humana de fazer o bem com o bem e o mal com o mal. Nossa existência será livre de escravidão e penalidade. O Mestre deu ainda outra lei de Deus quando disse: tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Mateus 18:18. Ao manter alguém ou qualquer coisa em condenação, você está se amarrando na condenação. Perceba que você é uma unidade completa e perfeita, conscientemente um com o Pai. E tudo que o Pai tem é encontrado saindo através de você para o mundo. Fique satisfeito em ver esse bem fluir, tanto para o pecador quanto para o santo. Não mantenha ninguém na escravidão. Liberte todos e você encontrará sua liberdade em Deus, em Cristo. Ao reconhecer Deus como a fonte de sua vida, das qualidades e atividades de seu corpo, a fonte de seu amor e suprimento, até mesmo a fonte de seus poderes de perdão, você está semeando para o Espírito. Mas lembre-se de que toda vez que você nutre alguma fé ou medo na criatura, você está nesse grau, negando o poder do Criador, e nesse grau, semeando para a carne. Você é chamado a colocar sua esperança, fé e confiança, sua segurança e sua totalidade no Espírito.
no infinito invisível, em vez de nas muitas formas em que o invisível aparece. À medida que você aprende a retirar sua fé e seu medo do mundo externo e colocar toda a sua confiança no infinito invisível, você está semeando para o Espírito e realmente colherá a vida eterna. Ao ponderar a ideia de Deus como lei, você verá que não há como apelar a Deus ou orar a Deus, esperando algum benefício de Deus. Isso seria uma violação da lei espiritual, e mesmo Deus não pode violar sua própria lei. Portanto, devemos aprender a não tentar trazer Deus até nós, moldá-lo de acordo com nossa vontade e capricho, mas devemos buscar entender sua lei e vontade e nos colocar em harmonia com ela. Como Abraham Lincoln afirmou uma vez, não estou tão preocupado em saber se Deus está do meu lado, mas em ter certeza de que estou do lado de Deus. Então, isso é conosco. Não nos preocupemos em trazer o poder de Deus para a nossa experiência, mas preocupemo-nos em compreender a lei e a vontade de Deus e harmonizar-nos com elas. Não nos preocupemos em trazer o poder de Deus para a nossa experiência, mas preocupemo-nos em compreender a lei e a vontade de Deus e harmonizar-nos com elas.